Olá! Hoje nessa aula de biologia vamos estudar os reinos. Hoje em dia existe 5 reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Desde a antiguidade, diversos modos de classificação dos seres vivos foram propostos, a fim de facilitar o estudo sobre esses organismos e de se compreender suas relações evolutivas. Os critérios utilizados para agrupá-los são variados, o que faz com que esses sistemas sejam constantemente modificados e aprimorados. Então, a cada espécie que os cientistas encontram, eles vão, os sistemas são modificados porque vem uma nova característica que os cientistas vão encontrando. Então, eu encontro uma espécie nova, vamos mudar todo o sistema novamente, porque tem novas características, tem novos relações evolutivas, essas coisas assim. Os critérios vão mudando. Os primeiros sistemas de classificação eram bastante simples. Como os recursos tecnológicos eram escassos, baseavam-se nas características macroscópicas de cada ser e seus hábitos de vida. Por essa razão, os organismos foram classificados inicialmente por Linneu em 2 reinos. Por antigamente, assim, não muito antigamente, não ter muitos recursos tecnológicos como hoje em dia tem, Linneu classificou somente em 2 reinos os seres vivos, em animal e vegetal. Com o avanço da tecnologia, iniciou-se um estudo de seres microscópicos e, com isso, surgiu uma nova classificação. Em 1886, o termo protista foi proposto para designar organismos eucariontes que não se enquadravam nos reinos animal e vegetal. Anos depois, os protistas foram promovidos a reino. Copeland, em 1956, sugeriu a criação de um reino para agrupar organismos que poderiam ser considerados como os mais simples da natureza, as bactérias. Surgia aí o sistema de 4 reinos, bem como o reino Monera, onde estavam sendo inseridos os seres procariontes. Posteriormente, em 1969, surgiu o sistema de 5 reinos propostos por Whittaker. Sem dúvidas, esse é o sistema mais utilizado, apesar de existirem outras classificações. De acordo com o sistema de Whittaker, temos os reinos Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. O reino Monera agrupa organismos unicelulares procariontes, ou seja, que possuem apenas uma célula sem núcleo delimitado por uma membrana. Exemplos: bactérias e cianobactérias. Reino protista, atualmente chamado de proctista, tem um C mudo ali no meio. Reúne seres unicelulares e pluricelulares, eucariontes, autrotróficos e heterotróficos. Para quem não sabe, ser autotrófico é um organismo capaz de produzir seu próprio alimento. O exemplo é as plantas, algas e algumas bactérias. Heterotrófico, organismos incapazes de produzir seu alimento. Um grande exemplo é nós seres humanos, que nós temos que buscar outros seres para nós nos alimentarmos, como as plantas, os animais. Também podemos citar os animais, que eles não conseguem fabricar o seu próprio alimento, como os bovinos, que têm que comer o capim. E tem os parasitas, como o carrapato, que fica lá grudadinho na vaca, e muitos outros seres vivos. O reino protista reúne seres unicelulares e pluricelulares, eucariontes, autotróficos e heterotróficos. Exemplos: algas e protozoários. A mudança de denominação do reino protista para protoctista ocorreu na década de 1980 e foi proposta por Magnus e Schwartz. Além de mudança dos nomes, as pesquisadoras incluíram nesse grupo as algas multicelulares e alguns fungos.
Reino fungi agrupa seres eucariontes, que em sua maioria é pluricelular e heterotróficos. Exemplos: cogumelos, bolores e levedos. Reino Plantae engloba os organismos eucariontes pluricelulares e com a nutrição autotrófica. Exemplo: musgos, samambaias, araucárias e mangueiras. Reino Animalia inclui os organismos eucariontes heterotróficos e que apresentam nutrição heterotrófica. Exemplo: nós, o homem, o cachorro, a vaca e as aves. Além dessa classificação, atualmente se admite que todos os organismos estão incluídos em 3 grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária. Essa classificação foi proposta por Carl Woese em 1990 e criada por meio de dados de análise de nucleotídeos do RNA ribossômico. O domínio bactéria agrupa todas as bactérias verdadeiras ou simplesmente bactérias. O domínio arqueia inclui todas as arqueias, que anteriormente eram consideradas erroneamente como o grupo basal das bactérias. O domínio eucária, por sua vez, é composto por todos os organismos eucariontes existentes, estando inclusos nesse grupo, portanto, os reinos protoctista, fungi, planta e animália. Agora, uma atenção, vocês têm que saber isso. Os vírus são um grupo bastante peculiar, em virtude da ausência de células. Por isso, eles não são classificados dentro dos reinos dos seres vivos. Vale destacar que esses organismos são incapazes de viver sem uma célula, sendo considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Isso aqui foi um resumo bem enxugado, assim, só para vocês saberem o que são os reinos, quais são os reinos, quais são os animais que pertencem aos reinos. Isso foi apenas um resuminho só para vocês. Tem um perfil no Instagram, Estudo para Escola. É só vocês ir lá que vai ter um resumo completo dessa matéria lá no nosso perfil. E com tudo isso, obrigada para quem está assistindo essa aula. Deixe seu comentário aí, só pra gente saber se vocês estão gostando ou não.